ao canal Mais Livros, por favor. Eu sou a Michele Marques e vou ficar aqui juntinha com vocês para dar muitas dicas de livros, filmes e séries. Hoje eu vou trazer um assunto muito legal e muito procurado nas redes sociais e na internet, que é sobre literatura espírita. Então hoje eu trouxe 10 livros de literatura espírita, romance espírita, e eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Vem comigo! Então, galera, o nosso primeiro livro é Quando Chega a Hora, da nossa querida Zíbia Gasparetto. E olha que capa linda, traz o Nico e o Eurico na capa e a contracapa, a nossa querida Zíbia. Esse livro, ele vai trazer a história do Coronel Firmino, que era um coronel muito malvado na época dos cafezais, época de algodão. E quando ele morre, ele não aceita ir para um plano espiritual, então ele acha que ele é o dono da mansão, então ele continua mandando nas pessoas, ele acha que ele manda nas pessoas que está ali na mansão. Os herdeiros do coronel, que é o Norberto e a Eulália, eles se mudam para a mansão, eles moram em São Paulo, mas eles se mudam para a mansão porque o filho deles, o Eurico, é uma criança doente. Então eles acham melhor levar o filho para o interior de São Paulo porque ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Se mudarem, tem que fazer uma reforma na casa, na mansão. E quem faz essa reforma é o engenheiro Marco, que é o cunhado do Norberto, e ele é noivo da Liane. O engenheiro Marco, ele vai para o interior de São Paulo fazer, né, toda a reforma, contratar a mão de obra, e nessa contratação de mão de obra ele vai conhecer o Nico, que é uma criança que mora ali perto e que procura sempre estar fazendo trabalhos extras para conseguir dinheiro para ajudar a família em casa. Então o Nico vai ajudar a fazer a reforma da casa, né, cuidar do jardim, essas coisas que criança fazem nessa idade, nada de trabalho pesado. E depois a família vai se mudar. O Eurico e o Nico vão ser grandes amigos e essa amizade vai ajudar a melhorar a saúde do Eurico. Porém, o coitado do Eurico vai começar a ver o Coronel Firmino. O Coronel Firmino vai assustar o pobrezinho do menino, vai ficar assombrando ele e ninguém vai acreditar nele, né? Vai ter o professor que vai ajudar as crianças, né? Ensinar as crianças, e ele também não vai acreditar nas histórias que os meninos contam, que eles veem o Coronel Firmino. E a Liane, como ela é médium, só que ela não sabe, o Coronel Firmino acaba se aproximando dela e vai tomar posse do corpo da Liane. Então aí as pessoas vão começar a acreditar tanto nas crianças que veem o Coronel Firmino, que ali há um espírito, e vão tentar ajudar a Liane. Porém, além disso, de toda essa confusão com o espírito do Coronel Firmino, vai ter um caso de traição, né? Tem um casal aí que teve um relacionamento em São Paulo, e adivinha quem vai contar isso? O Coronel Firmino, fofoqueiro. Então é uma história muito bonita de passado, dos erros do passado, do presente, a amizade, vai falar muito de amizade verdadeira e de ajuda espiritual, porque o Coronel Firmino, ele precisa de ajuda, né? Então no final a mãe dele vai tentar ajudar ele, né? E a Eulália, ela reencarnou, né? A esposa do Coronel Firmino reencarnou como Eulália. Então na época que ela era esposa dele, ela sofreu muito na mão dele, tanto ela quanto a filha deles. Então assim, é uma história muito bonita e eu super indico esse livro para vocês, Quando Chega a Hora. Esse livro é de você ficar suspirando pelos cantos e falar, meu Deus, como tem gente má, né? Vai ter um rapaz que ele é criado em um orfanato lá na Inglaterra e ele recebe todo mês uma ajuda financeira. Só que ele não recebe carta, ele não sabe de quem é essa ajuda financeira. Então, quando ele completa a maioridade, ele sabe que essa ajuda vem do Brasil, né? Então, ele chega no Brasil e ele vai
descobrir toda uma armação que fizeram contra ele na época e contra os pais dele, que ele crê que ele é filho de duas pessoas super milionárias, ricas, e que essas pessoas morreram. E ele vai procurar 2 advogados que acabaram de se formar na universidade e ele vai contar a história dele. Porém, os advogados vai ficar meio assim. O advogado Daniel, então, vai pegar o caso dele. Então, vai ter todo um trabalho perante a justiça para provar que esse rapaz é o filho do casal que faleceu. Porém, eles têm... A família, né, que herdou o dinheiro desse casal, fala que não, que esse rapaz não existe porque ele morreu quando ele era criança junto com os pais e que realmente havia um corpo de uma criança lá. Então vai ter toda uma história para descobrir o que realmente aconteceu naquele acidente, quem era aquela criança, porque na época que acontece a história não existe, né, não existe DNA. Então eles vão correr atrás para provar que esse rapaz realmente é o herdeiro e para descobrir qual foi toda a tramóia para causar a morte dos pais e da criança. É uma história muito bonita, a maldade, o quanto as pessoas estão aptas como que eu falo, a fazer o mal para conseguir o dinheiro, né? Tanto na época antes, né? Tanto na época antiga, quanto nos dias atuais. As pessoas realmente não têm escrúpulos para fazer o mal pro próximo para conseguir o dinheiro, né? Então esse é o nosso segundo livro. Então agora eu vou trazer o terceiro livro, né? Que é também da Zíbia Gasparetto, Ninguém é de Ninguém. Gente, esse livro é o melhor livro da minha vida, um dos melhores, né? E vai trazer a história de ciúmes, obsessão, loucura, porque o marido aquele fica tão louco, ele acha tão, ele fica tão obstinado, ele põe na cabeça dele que a esposa dele realmente trai ele, que essa loucura dele vai causar uma tragédia nas famílias. E ele acaba escrevendo uma carta para a esposa do chefe da Gabriela, com quem ele acha que ela tem um caso. E essa mulher é tão louca quanto ele. E ela vai causar uma tragédia, né, nas famílias. Ele vai pagar por isso que ele fez com a Gabriela. Ele vai se arrepender, mas é uma história que, meu Deus, é de tirar o fôlego, de você falar, meu, por que as pessoas fazem isso? Por que não separa e vai viver, cada um vai viver sua vida, cada um vai ser feliz do seu jeito? Não, você tem que ser minha, você é minha e pronto, acabou, e pro resto da vida, até morrer. O dele vai passar a perna nele. Então ele vai ficar, além de todos os ciúmes com a esposa dele, ele vai ficar obstinado a encontrar esse sócio e acabar com a vida do sócio. E é aí que vai ter uma outra reviravolta, quase no final do livro. Então assim, é incrível, a história é linda. É de você parar e pensar, meu, eu tô fazendo isso errado, eu tô com ciúmes errado, eu tô imaginando coisa que não existe. Esse livro aqui, ele mostra quanto que as pessoas, os homens, a maioria, né? Também tem mulher que é assim, mas a maioria é homem, que eles acham que eles são os donos das esposas, das namoradas. Eles são os donos, né? Nós, mulheres, viramos objetos para eles, né? Eles têm um poder em cima da gente. Eu super indico esse livro que eu vou trazer para vocês, Somos Todos Inocentes. Essa é a história do Jovino. Esse livro ele é psicografado pela Zíbia, né? E ele é editado pelo Espírito Lúcio. Então é uma história linda. Também fala de passado, erros do passado, o que acontece com os nossos erros do passado, o que influencia isso na nossa reencarnação. Então vai trazer a história do Jovino. A mãe dele acabou falecendo quando ele era bebê e a família para a qual ela trabalhava acabou acolhendo ele. Então ele cresce com os herdeiros, que são 3 crianças, 2 meninos e uma menina. E um desses herdeiros, ele acaba sendo assassinado. Ele acaba sendo assassinado. E tudo vai indicar que quem matou esse rapaz foi o Jovino, todas as provas é contra o Jovino. E o Jovino acaba sendo preso. Esse rapaz que foi assassinado, ele tinha uma namorada que se chama Mariazinha. E a Mariazinha fica muito triste, fica
desolada porque o namorado foi assassinado. Ela também não acredita que foi o Jovino que matou o namorado, e a amiga dela também não acredita nisso. Então a amiga, que eu acho que o nome dela é Eunice, vai fazer de tudo pra provar que o Jovino não matou o rapaz. Então tudo indica, até você quando tá lendo esse livro, você fala, meu, foi o Jovino. Por que o Jovino matou ele? Porque todas as provas levam a Jovino, todas, não tem como falar assim, não foi o Jovino. Porém, a Eunice vai fazer de tudo para provar que o Jovino não é o assassino do rapaz. Também traz uma história muito linda de amor, vai ter uma também obsessão, muita obsessão. Tem um rapaz que ele é obsessivo pela Mariazinha, ele é louco pela Mariazinha. Então, será que o pessoal vai conseguir provar que o Jovino não é o assassino? Vocês vão ter que descobrir aqui. Surpreendi. E no final você acaba descobrindo, somos todos inocentes, todo mundo é inocente, né? Todos os bandidos são inocentes, todos os culpados de maldade são inocentes, mas para vocês descobrirem por que todos somos inocentes, vocês vão ter que ler ele. E o quinto livro que eu vou trazer para vocês, que eu também amo de paixão, esse livro é Laços Eternos, também da nossa querida Zíbia. Laços Eternos vai trazer a primeira história, traz o passado, né, antes de vir para o futuro. Então vai falar dos erros cometidos no passado. Vai ter uma baronesa aqui, que a baronesa é muito linda. E todos os homens são apaixonados por essa baronesa. Porém, ela é casada. E o que ela faz? Ela trai o marido dela. E uma dessas traições, ela vai conhecer um rapaz. Ele também vai ficar muito apaixonado por ela. Só que ele acaba se apaixonando pela filha dela. E ela não aceita isso. Ela quer ter o genro como um amante. E ele não quer ter nada com ela, porque ele está apaixonado na filha dela. E a baronesa vai fazer uma tramóia para esse rapaz ser assassinado. E o que vai acabar levando ele à morte. A filha vai sofrer muito. E quando todos os envolvidos nessa história, eles vão para o plano espiritual, eles se perdoam, né? Todo mundo se perdoa e eles aceitam o pai do outro. A baronesa vai reencarnar como mãe do rapaz e o marido dela também como pai dele. Então vai ter outros irmãos que fazem parte da história do passado. E no futuro, né, eles já reencarnados aqui em São Paulo, eles vêm morar em São Paulo, eles vão sofrer muito e a mãe vem com uma beleza incrível, porém, ela, na época aqui que acontece a história já em São Paulo, ela pega lepra. E lepra, na época, não existia cura. Então as pessoas leprosas que tinham, né, a lepra são excluídas da sociedade, sofrem muito. Então o filho vai ajudar a mãe em tudo, né? Ele vai fazer de tudo para salvar a mãe, para curar a mãe. Porém, não existe cura na época que acontece a doença aqui na história. É uma história muito linda, é uma história de perdão, é uma história de... Não vai ter amor aqui assim, amor avassalador na segunda história, na reencarnação, mas é uma história de amor entre mãe e filho, né? E por que ele ajuda tanto a mãe dele? E o final desse livro, eu creio que quando a Zíbia faleceu, porque ela nos deixou em 2018, eu creio que quando ela faleceu foi exatamente com a morte do principal, do rapaz principal aqui do livro, que ele falece já no final do livro, de velhinho. Tem toda uma história, ele vai criar um centro espírita que vai ajudar muita gente. E a morte dele, eu acho que foi exatamente como aconteceu com a Zíbia. Mas para vocês descobrir como eu acho, não sei se foi, mas como eu acho que foi a morte da Zíbia, vocês vão ter que ler esse livro. E se vocês lerem esse livro, depois vocês me contam se realmente vocês também concordam comigo que a morte da Zíbia foi assim. Que é lindo, é emocionante a morte do rapaz aqui. É linda, essa é uma morte bonita, realmente, já viu isso? É uma morte bonita, uma morte linda, emocionante.